capítulo 5. Talvez você esteja estranho, pastor, não é Pedro? Eu quero dar um pauzinho em Pedro aqui hoje, tá? Vamos deixar o Pedro lá. Vamos falar de Paulo um pouco aqui agora. Estava pensando nessa noite, pensando nesses dias, e confesso aos irmãos que essa palavra me veio hoje quase na hora do culto já. E eu quero trazer, espero a ajuda de Deus, para poder trazer esse texto ao nosso coração nessa noite. O Gildo leu Abacuque aqui, e Abacuque diz que a nossa força, a nossa esperança, a nossa fé não pode estar estribada em nada que nós temos, em nada que nós somos, em nada que nós possuímos, porque tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós possuímos são perecíveis, são sujeitos às intempéries do tempo. A situação econômica, política do mundo, tudo é estável nessa terra. A vida é instável nessa terra. Tudo é instável. Hoje está tudo bem, daqui a pouco as coisas podem mudar de uma hora para outra. Tudo pode mudar de uma hora para outra. E o escritor de Abacuque, ele disse o seguinte: olha, não importa essas coisas, meu coração não está nessas coisas. Porque a única coisa que você consegue produzir no teu coração, quando o teu coração está nas coisas, naquilo que você é, ou naquilo que você possui, ou naquilo que você almeja, a única coisa que você vai conseguir no teu coração é ansiedade. A única coisa que você vai produzir no teu coração é um coração ansioso. É um coração triste. É um coração que sabe que não pode alcançar aquelas coisas que você almeja, e você vai trazer para dentro de você mesmo sentimentos de fracasso, sentimentos de rejeição, sentimentos de total incapacidade diante das coisas que você almeja. E o escritor de Abacuque, eu quero começar com ele aqui nessa noite, porque eu creio que Deus já começou a dar a palavra ali. E o escritor de Abacuque diz: olha, não interessa essas coisas, pode faltar as ovelhas, pode faltar o gado, pode não ter nada, não importa, o meu coração está no Senhor, o meu coração está com Ele, Ele me completa, nele eu sou completo, nele eu tenho tudo. Eu posso não ter hoje, mas Ele está cuidando de mim mesmo hoje, no meio dessa adversidade, no meio da dificuldade, no meio de todas as coisas. O Senhor está comigo. O escritor de Abacuque disse assim: olha, eu estou olhando e parece que os meus olhos não estão enxergando nada. Parece que os meus olhos não estão vendo nenhuma benfeitoria. Parece que eu não consigo enxergar Deus em lugar nenhum. Isso se chama fé. Ele sabe que existe um Deus lá na frente, um Deus lá em cima, que está controlando todas as coisas. Ele não compreende a forma que Ele faz isso, mas Ele sabe que Ele está fazendo. E é ali que Ele coloca a esperança dele. É ali que Ele coloca, na verdade, o coração dele. E é ali que Ele encontra algo sólido para firmar os seus pés. Eu não sei como você está o teu coração, onde você tem colocado a firmeza dos teus pés. Eu tenho certeza que se você tem colocado a firmeza dos teus pés em qualquer coisa que você pode pegar, qualquer coisa que você pode tocar, ou qualquer coisa que você pode ver, eu quero dizer para você que você não está seguro. Porque essas coisas podem ser retiradas de você a qualquer momento. E essa semana eu estava na casa de uma irmã conversando com ela, e ela estava totalmente falando, blasfemando contra Deus e tantas coisas. Eu falei: por que o seu coração não está nele? E você irá blasfemar contra Deus se o teu coração não estiver com Deus. O escritor de Abacuque, ele falou: não blasfemarei contra o meu Senhor, porque eu não posso compreender o que está acontecendo à minha volta. Mas ele não perdeu o controle de nada na minha vida, nem na vida do meu povo. Você tem essa certeza essa noite? Você tem essa certeza nessa noite? Essa é a certeza que você tem que sair daqui nessa noite no teu coração. Talvez na tua casa as coisas não estão bem, talvez os conflitos, as dificuldades, no teu emprego, na tua escola, lá onde você, a tua namorada, o teu namorado, as coisas não estão bem, as coisas não estão caminhando bem. Mas
Mas se você estiver com o teu coração naquilo, vai continuar não estando bem. Porque você foi criado para Deus, e você foi criado para Deus satisfazer o teu coração. E o grande pecado nosso é quando nós nos afastamos desse propósito de Deus. E por isso nós precisamos fazer aquilo que Paulo vai nos ensinar na carta aos Efésios hoje. Versículo 18 e o versículo 19. Diz assim o texto: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Vamos ao 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por isso, que o Senhor, essa porção que o Senhor colocou nas nossas mãos nessa noite. Que a tua igreja possa receber essa instrução nessa noite. Que cada servo aqui, Senhor, receba a palavra de Deus pura, limpa e genuína nessa noite no seu coração. E creia nela. E comece a andar segundo esses ensinamentos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre enchei-vos do Espírito Santo. O que é isso? O que é isso? Ser cheio do Espírito Santo. Aqui, na verdade, o texto está na voz passiva, o verbo está na voz passiva, no texto original grego, ele está na voz passiva. A tradução melhor seria a seguinte: deixem-se encher ou sede cheios do Espírito Santo. Ou seja, você é o receptáculo, você é o vaso, você é aquele que precisa ser cheio, você precisa ser preenchido. O cristão, ele precisa ser cheio, ele precisa ser preenchido do Espírito Santo. Porque antes disso tudo, Paulo está dando uma série de ordens para eles, para que eles não caiam. E o versículo 18, Paulo faz uma comparação, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho. E aqui o embriagar-se, na verdade, na questão do vinho, é você estar embriagado com outras coisas, embriagado não somente na questão da bebida alcoólica, mas embriagado no sentido de você se deixar embriagar por as coisas que o mundo oferece a você, as coisas materiais, as coisas perecíveis, as coisas que não vão sustentar a sua vida no dia mau, as coisas que, na verdade, você se deixa controlar a sua vida. O álcool controla a vida do alcoólatra. Ele não é o controlador do álcool, por mais que ele pense que é, mas ele não é. Ele é controlado. Então Paulo está fazendo aqui uma comparação. Paulo está dizendo assim: o álcool controla, embriaga e controla aquele que o consome. Vocês agora não podem entrar por esse caminho de se deixar embriagar por nada. Nós falamos isso na carta de Pedro a semana passada, quando Pedro diz que nós não devemos nos deixar embriagar por nada. E Paulo está dizendo aqui também: você não pode se deixar embriagar por nada. Mas você precisa ser controlado, cheio, dirigido, orientado, guiado em tudo na sua vida, em todas as áreas de sua vida, pelo Espírito Santo de Deus. Lógico que ele está falando para crentes aqui. Ele não está falando para aquele que não acredita em Jesus. Ele não está falando para aqueles que desconhecem os princípios iniciais. Ele não está falando para aqueles que não entregaram a sua vida. Ele está falando para aqueles que entregaram a vida para Jesus. Então essa primeira parte do meu sermão é para a igreja. É para você que entregou a tua vida nas mãos de Jesus. É para você que confessou Ele como seu Salvador. É para você que foi batizado nas águas. É para você que habita em você o Espírito, que você precisa ser cheio dele.
Então a primeira parte desse sermão é para você. Talvez você que ainda não fez nada disso, você vai dizer assim para mim, isso eu não estou entendendo muita coisa. Mas você vai entender. Há uma parte para você aqui também. Enchei-vos do Espírito. Em primeiro lugar, o que é o Espírito Santo? Tem muitas pessoas que têm pensamentos totalmente errôneos a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo estava com Deus e com Cristo quando o mundo estava sendo formado. Lá no Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz que Deus formava a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro versículo da Bíblia. E a terra era sem forma e vazia. E havia um abismo, e havia águas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito da vida estava lá, na criação, formando. Ele é o próprio Deus. Ele é uma das pessoas de Deus. Ele é um mistério de Deus, porque nós não sabemos como é que um Deus pode se manifestar no Pai, no Filho e no Espírito Santo e ser apenas um Deus. Mas a Bíblia nos ensina isso e nós cremos nisso por fé. Então o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus atuando no coração e na criação e em todo o universo. O Espírito Santo está aqui nessa noite em nome de Jesus. O Espírito Santo te tirou da tua casa nessa noite e fez você ficar sentado aqui nesse lugar para ouvir essa mensagem. O Espírito Santo te guiou, usou pessoas com o Espírito e chamou você aqui nessa noite para que você pudesse ouvir essa palavra. E é Ele que vai decifrar essa palavra no teu coração, se assim for da vontade dEle. Porque se não for da vontade dEle, você vai entrar por essa porta e sair dessa porta do mesmo jeito que você entrou. Mas eu oro a esse Espírito Santo nessa noite, para que Ele faça um mover no teu coração, como fez no meu e nas várias pessoas que estão aqui nesse lugar. O Espírito Santo é conhecido como o Espírito de Cristo. Quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, está dizendo o seguinte: enchei-vos de Cristo. Encham-se do Senhor. Sejam cheios do Senhor. Qual é a obra desse Espírito Santo que você precisa ser cheio? A palavra de Deus diz que a obra desse Espírito Santo é glorificar a Jesus Cristo. Jesus, dizendo para os seus apóstolos naquele dia, antes de ir para a cruz, ele disse o seguinte: olha, eu vou enviar o Consolador. Ele é o Consolador, é aquele que consola os nossos corações, é aquele que vai direto ao nosso coração e diz que está conosco, que Deus nos aprova, que somos filhos de Deus, que testifica com o nosso coração, com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E Jesus diz o seguinte sobre ele: eu enviarei o Consolador e ele me glorificará. Amém? Então o Espírito Santo, ele glorifica Jesus. O Espírito Santo reconhece e fala que só Jesus é o Salvador. O Espírito Santo é aquele que diz que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. O Espírito Santo é aquele que testifica as coisas de Deus na terra. O Espírito Santo, ele não diz que você tem uma Bíblia mais ou menos inspirada. Ele diz que tem uma Bíblia inspirada e que foi escrita por homens que foram inspirados pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo testifica que aquela morte de Jesus na cruz foi por você e pelos seus pecados, para que você acertasse as contas com Deus. O Espírito Santo, ele glorifica Jesus, dizendo assim: ele veio para que você pudesse ser perdoado dos teus pecados, para que você pudesse ser tirado do meio das trevas e para te dar luz. Então, ele veio para glorificar a Cristo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele veio convencer o homem. Convencer do quê? Você, eu, nós, todos os dias precisamos ser convencidos do pecado, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós carecemos da graça de Deus, que nós carecemos do Senhor Jesus Cristo, que nós carecemos da bondade e do amor de Deus sobre a nossa vida. O Espírito Santo, ele veio falar isso, convencer o homem: tu é um pecador, você é um homem
errado diante de Deus e você não pode se justificar diante dele. Ele diz que ele veio convencer os homens do pecado. Ele veio convencer os homens que há uma justiça para ser aplicada. Ou você aplica sobre a sua vida a justiça de Cristo, ou você vai ser julgado pelos seus pecados e condenado. O Espírito Santo diz, também testifica, além do pecado e da justiça, ele testifica que vai haver um juízo, que um dia todos estarão diante de Deus, que um dia todos nós, vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite, naquele grande dia você vai abrir, Deus vai trazer à tua memória esse dia de hoje, Deus vai trazer à tua memória esse momento e essas palavras. Deus vai levar você diante dos livros, vai abrir e vai mostrar para você, hoje chegou o dia do julgamento. Você vai ser julgado por acreditar ou por não acreditar. Se você acreditar nas palavras de Deus, você vai ser justificado por Cristo Jesus. Se você não crer nessa palavra de Deus, você está rejeitando a oferta de Deus, então você vai ser julgado por rejeitar a oferta de Deus. É esse Espírito Santo que nós precisamos nos encher dele. Todos os dias ele precisa lembrar isso no meu coração. Apesar de eu ser crente, apesar de eu ser cristão, apesar de eu ser transformado, apesar de você ser transformado, apesar de todos nós sermos transformados, ele precisa estar aí dentro do nosso coração, dizendo todo dia, há um pecado aí, há uma justiça, e há um juízo, e ele faz isso. E quanto mais cheio você está desse Espírito Santo, mais perto dessas coisas, mais envolvido com essas verdades você se torna. Qual é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é conceder poder para a igreja. Conceder poder para a igreja testemunhar de Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Esse é o poder do Espírito Santo. Ele dá poder para você ser um testemunho de Cristo. Para você chegar diante das pessoas e dizer, existe uma esperança aqui dentro do meu coração, e essa esperança eu quero testificar para você. As pessoas olham para você e falam, você é diferente. Você é uma pessoa diferenciada. E você vai dizer por que você é diferente. Porque o Espírito Santo te deu poder para você testemunhar. E não é você que vai receber a glória, mas é Jesus. Porque o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo no teu coração. O Espírito Santo, qual é a obra do Espírito Santo? A maior obra, eu vejo, o maior milagre. A grande obra do Espírito Santo é vivificar os mortos espirituais. Não adianta. Nós cantamos aqui, vento do Espírito, sopra em mim. Eu não ia pregar sobre o Espírito Santo hoje, mas Deus está dirigindo todas as coisas dessa noite, eu creio, porque eu também não participei da escolha dos louvores, mas esse louvor Deus colocou no coração dos jovens para cantar aqui. Eu não sei de onde tu vem, nem para onde tu vai. Só sei de uma coisa, sopra em mim porque eu preciso de vida. E é isso que acontece quando o Espírito Santo sopra na vida de uma pessoa. Ela sai da meio da morte espiritual e ele dá vida espiritual para ela, para crer em Jesus Cristo, para acreditar que existe um Deus, para saber que existe um povo de Deus chamado igreja, no qual você tem que estar ali, participante e entregue nas mãos dele. A obra do Espírito Santo é vivificar os mortos espirituais. O que é um morto espiritual? O morto espiritual é aquele que não entende nada, que vive a sua vida para comer, beber, crescer, envelhecer, procriar e morrer. Esse é o morto espiritual. Porque ele pensa que só existe isso que ele está aqui vendo. Ele só consegue enxergar esse nível, esse plano, esse lugar. Um dia eu estava morto espiritualmente. Um dia você estava morto espiritualmente. Um dia você estava morto e não tinha entendimento dessas coisas. Mas o vento veio e soprou sobre você. E esse vento trouxe vida. E esse vento trouxe certeza. E esse vento trouxe Cristo. E esse vento convenceu você, vivificou você.
Paulo chega a fazer uma comparação aqui, na carta aos Efésios, ele diz assim: se está em vós o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, é o mesmo poder que ressuscita-nos da morte espiritual. Porque na carne, na velha natureza, na natureza humana, ninguém pode agradar a Deus. É preciso ser vivificado. Eu pergunto para você nessa noite: você já foi vivificado? Você já foi vivo no Espírito Santo? Eu não estou falando se você teve uma emoção, se você teve uma visão, se você falou língua estranha. Eu não estou falando se você profetizou, se você teve um sonho que se realizou. Isso não quer dizer nada. Eu quero dizer se realmente você foi retirado da mortandade, do desconhecimento total de todas as coisas, e você veio à lucidez da tua situação diante do Deus Todo-Poderoso. Isso é vida. Aconteceu isso contigo, meu irmão? A tua mente foi aberta, foi iluminada, você sabe como é que você está diante desse Deus. Porque essa é a maior dádiva. A maior dádiva é estar vivo por Deus e diante de Deus. Esse Espírito que vivifica os mortos é o mesmo que faz você se tornar um cristão. Ele é irresistível. Na vida de uns, ele sopra muito suavemente. Ele age da forma que ele quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde ele vai. Na vida de alguns, ele vai como um sussurro, um vento muito suave. E ele vai naquele ouvido e sussurra as coisas maravilhosas dele. E traz você à vida. Você sabe quando isso aconteceu. Você vai saber quando isso aconteceu, porque você nunca mais será o mesmo. E não adianta lutar contra Deus. E não adianta lutar contra o Espírito, porque Ele já te retirou dos mortos, Ele te vivificou e você não pode resistir ao Senhor. Para uns é muito suave, é um sopro suave na mente. Para outros, é um verdadeiro terremoto. Deus precisa desmoronar tudo que Ele tem. Deus precisa desmoronar todas as suas seguranças. Deus precisa arrancar todas as suas muletas. Deus precisa tirar todo o seu alicerce. E nós vemos isso lá em Atos dos Apóstolos, quando Deus queria salvar aquele carcereiro através de Paulo. E naquele momento, aquele carcereiro, Paulo cantava com Silas na prisão, e aquele carcereiro dormia. E os outros presos ouviam um cântico ali de Paulo e Silas. Mas Deus tinha um negócio com aquele carcereiro. E é assim que funcionam as coisas. Deus tem um negócio especial com você. E Ele queria salvar aquele carcereiro, mas aquele carcereiro dormia. O que Deus fez? Mandou um terremoto e abriu todas as prisões ali, todas as cadeias. Despertou do sono aquele carcereiro. E ali ele chegou diante de Paulo e perguntou aquela pergunta que todo mundo que é vivificado pelo Espírito Santo faz. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Ali já entrou um homem diferente. Ali entrou um homem que sabia que precisava de salvação, porque o Espírito vivificou o seu coração. Ali chegou um homem que pediu misericórdia. Eu quero ser salvo dos meus pecados, porque o Espírito convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, talvez você esteja ouvindo essas coisas nessa noite e falando assim: rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Isso só demonstra como está a sua alma morta. Isso só demonstra como está o seu coração. É aí que você precisa ficar preocupado. Porque o teu coração, se ele não está interessado nessas coisas, isso só demonstra uma coisa: você precisa ser vivificado. Você precisa que o vento sopre em você. Você precisa que ele te dê vida. Você precisa que ele faça você de novo. Se você está com o teu
coração nessa noite pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui por isso, por aquilo, e não vejo a hora de acabar. Isso só mostra o estado da sua alma. Como está o estado da sua alma? Olhe para isso nessa noite e tema. O Espírito Santo vivifica os mortos espirituais. Esse é a obra do Espírito Santo. Aquele Espírito que Paulo está falando, enchei-vos dele. Enchei-vos dele, ele vai cada dia mais. Tirando a morte de nós. Tirando as coisas que morrem, que matam dentro de nós. E vai nos trazendo vida. Porque ele é o Espírito que vivifica. Outra obra desse Espírito Santo, que é Deus em nós, é mortificar a natureza humana. Sabe o que é isso? É matar aquela natureza maligna que todos nós temos dentro de nós. O ódio, a mágoa, o rancor, a vingança, todos aqueles desejos malignos que nós temos dentro de nós e que muitas vezes controlam o nosso coração, que muitas vezes nos fazem explodir em ira, que muitas vezes nos fazem passar a mão em armas, que fazem os homens, na verdade, falar palavras torpes, ofender, fazer todas essas coisas, essa natureza humana selvagem. O Espírito Santo de Deus que nós temos que nos encher, ele mata essa natureza humana em nós. Amém, meus irmãos? Ainda bem por isso, amém? Glória a Deus que ele faz isso. Glória a Deus que ele está matando esse homem aqui que está aqui falando para vocês nessa noite. Glória a Deus que ele está matando muitos aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus que ele está trabalhando nos corações aqui nesse lugar e está destruindo a natureza humana e levantando, fazendo surgir a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Glórias a Deus por isso. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele mortifica a natureza humana. Você está sendo morto na tua natureza humana, porque quando você é morto na tua natureza humana, o egoísmo perde a força, o individualismo perde a força, a falta de envolvimento perde a força, a falta de comprometimento com o reino de Deus perde a força. E você começa a viver aquilo ali, ó. Você quer exercer o amor e a compaixão para todas as pessoas. Você quer tratar seriamente com o pecado. Você nunca quer ser dono de coisa alguma. Você não se defende. Você não passa algo adiante que prejudique alguém. E você não aceita nenhuma glória. Porque você sabe quem você é. E a graça que você precisa. E o poder do Espírito Santo para modificar esse teu coração. Essa é a obra do Espírito Santo. Ela vivifica para Deus, tira da morte, e depois ela vai matando ao longo dos anos, ao longo dos tempos, ao longo dos meses, ela vai nos tornando parecidos com Jesus Cristo, ela vai nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, ela vai arrancando a ganância, a avareza, ela vai tirando todas aquelas obras más que estão no nosso coração, e você vai sendo cheio do Espírito, sendo controlado pelo Espírito, você não está mais embriagado por coisa nenhuma, nada mais controla a sua vida, a não ser o poder e a graça do Espírito Santo que está em você. E é isso que nós queremos. E é isso que a igreja precisa nesse tempo do século 21. A igreja precisa morrer. A igreja precisa se deixar mortificar. A igreja precisa colocar na cruz a sua vida. Você, membro dessa igreja, eu, pastor dessa igreja, nós, nesse lugar, precisamos ir para a cruz e morrer naquele lugar. Morrer para todas as coisas, porque o padrão de Deus é totalmente diferente. O mundo diz para você lá que você tem que ser o primeiro. Jesus Cristo diz que você tem que ser o último. O mundo lá fora diz que você tem que ser servido. A Bíblia em Jesus Cristo diz, não, você tem que ser servo. O mundo lá fora diz que você, para ser, tem que ser o primeiro e o segundo não tem lugar, o vice-campeão não é lembrado. Jesus diz, os últimos serão os primeiros.
Jesus inverteu. O padrão lá de fora não é mais o padrão que está aqui dentro. E quem coloca essas coisas aqui dentro do meu coração e do teu coração é o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele precisa estar aí. Porque se ele não estiver aí, você não vai fazer isso. Tem muita gente que bate no peito e diz: eu tenho o Espírito Santo. Mas nós vamos agora aqui para o que o Espírito Santo produz. Porque você pode saber se você tem o Espírito Santo, se o Espírito Santo está produzindo em você um fruto. O fruto do Espírito Santo. Amém? Amém. Gálatas capítulo 5. É só você voltar um livro só. Paulo está falando em encher-se do Espírito. Agora o mesmo Paulo vai dizer: andem no Espírito. Digo, porém, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andem no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da natureza humana. Olhem bem para essa palavra, meu irmão, nessa noite. Andar aqui, não é andar não, viu, irmão? Andar aqui é sentido de viver, caminhar, tomar aquele café com a tua família de manhã, com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, com a tua filha, no teu trabalho, sabe? Com os teus companheiros de trabalho, com os teus amigos. Quando você vai lá naquele joguinho de bocha lá, dos aposentados lá, e você joga com ele lá também, sabe? Isso é andar no Espírito. Ele diz aqui, andem no Espírito e vocês nunca satisfarão os desejos da carne. Porque ele diz, porque a natureza humana, a carne, ela milita contra o Espírito, ou seja, ela luta contra o Espírito que está em você. E o Espírito contra a natureza humana, porque eles são opostos, eles não andam juntos, eles estão opostos entre si. Para que vocês não façam o que porventura seja do vosso querer. Sabe o que é do nosso querer, meu irmão? Do nosso querer é o egoísmo. O nosso querer é o individualismo. O nosso querer é não se comprometer com nada. O nosso querer é não se comprometer com o reino de Deus. O nosso querer é não se comprometer com a obra missionária, com a igreja do Senhor. O nosso querer é individualista. E quando você está cheio do Espírito, quando você está andando no Espírito, você não vai fazer o que é do teu querer, que é isso, as coisas aqui. Mas você vai ser uma pessoa que realmente vai fazer a vontade do Espírito. E toda vez que você faz a vontade do Espírito, você vai se parecendo mais com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala agora o que é esse fruto do Espírito. Primeiro ele fala que a carne também produz um fruto. A tua natureza, a minha natureza produz um fruto. E o fruto da natureza humana, ele diz assim, ora, as obras da natureza humana são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí ele diz no versículo 22, mas o fruto do Espírito, esse Espírito que Paulo fala, encham-se dele. Ele vai produzir um fruto em você. Ele vai produzir um fruto em mim. Ele vai produzir um fruto na igreja. E ele diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe nenhuma legislação contra. Então o Espírito Santo que o Paulo está falando para você se encher, para eu me encher, para nós nos enchermos dele, ele vai produzir esse fruto. E você quer saber se você tem esse Espírito? Você quer saber se você tem esse Espírito? Se essas coisas estão sendo produzidas no teu coração.
Não adianta você ter sonhos, ter profecias, ter línguas, ter todas essas outras coisas. Você orar em cima de uma pessoa, a pessoa ser curada, isso não é prova de que você tem o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus falou que naquele grande dia que ele viesse, muitos chegariam diante dele e falaram: Senhor, no teu nome nós profetizamos, nós curamos, nós fizemos maravilhas. E Jesus falou para eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês todos que praticam a mentira. Mas se no teu coração, mesmo que de forma imperfeita, porque isso é uma obra de uma vida, isso é uma obra do Espírito, não é uma obra da carne, é fruto do Espírito, não é fruto do que você pode fazer, do que você é. Você, na verdade, diante de Deus é um nada como eu. Mas o Espírito que está em você é o penhor. A palavra de Deus fala que Ele é a propriedade, Ele que te selou, Ele que te marcou, e é Ele que está com você, e você precisa ser cheio dele. E no momento que você se enche desse Espírito, você começa a amar. Você sabe o que é amor? Muita gente tem várias formas de pensar no amor. O amor aqui é aquele amor que Paulo fala na carta aos Coríntios. O amor que não suspeita mal. O amor que não se ensoberbece. O amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera. É um amor doador, é o amor de Deus. É o amor que deu Jesus Cristo, o seu Filho amado, para morrer por pecadores como nós. É esse amor que vai começar a ser produzido no coração de vocês, no meu coração. Um amor que faz com que você seja generoso. Um amor que faz com que você seja aquela pessoa que se entrega, que dá, que não está preocupado em receber, mas somente em dar. Esse é o fruto do Espírito Santo. Paz. Você tem paz? E paz não significa aqui ausência de problemas. Muita gente se engana. Paz como ausência de problemas, eu não tenho nenhum problema, estou em paz. Não é isso. É uma paz de Jesus que excede todo entendimento, não como o mundo a dá, mas como Cristo dá. É uma paz verdadeira que te envolve e pode estar caindo tudo à tua volta, mas você não sabe por quê. Mas Deus te dá uma paz. Você tem experimentado isso? Isso é prova de que o Espírito Santo está aí trabalhando no seu coração. Amém? Amém. Mansidão. Mansidão é aquela capacidade que você tem. Domínio próprio é aquela capacidade que o Espírito Santo te dá de não se defender. Eu tenho um Deus que tudo controla. Eu tenho um Deus que é reto juiz e que vai julgar todas as coisas. Eu não preciso me defender contra ninguém. Eu não preciso falar nada de ninguém. Eu não preciso julgar ninguém, porque o Senhor está vendo e o Senhor julga entre mim e o meu adversário. O Senhor julga entre mim e aquele que me persegue. Eu não sou o juiz do meu irmão não é meu juiz, nós dois estamos os dois debaixo da mão poderosa de Deus, e que Deus julgue toda essa nossa causa, mas eu não vou levantar a minha mão, porque eu tenho domínio próprio, porque na verdade o Espírito Santo está produzindo isso dentro do meu coração, amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. Por que vocês acham que eles iam para as arenas? Por que vocês acham que eles se entregavam? Por que vocês acham que Cristo se entregou? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Voltemos ao texto de Efésios para terminar. Como ser cheio do Espírito Santo? Versículo 19 e o versículo 20, Paulo diz como
ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5, versículo 19 e 20. Paulo diz: vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Olha, então, falem entre vós com salmos. Amém? O que Paulo está dizendo? Leia o salmo um para o outro? Não. Paulo usou o salmo aqui, na verdade, o salmo eram cantados. A grande sabedoria dos salmos, a grande sabedoria na palavra de Deus. Paulo está dizendo: olha, enche o coração ali nos salmos você vai ver homens irados, chegando diante de Deus e escrevendo sobre a sua ira. Você vai ver homens alegres, cheios de alegria, e estão escritos os salmos de alegria. Naquele lugar estão escritos, sabe o que mais? Está escrito ali, um homem que está passando por perseguição, ele escreveu um salmo no momento que ele estava sendo perseguido. Os salmos estão ali, mostrando a experiência do homem na terra. Por que nós cristãos nos identificamos tanto com o livro de Salmos? Porque o livro de Salmos, na verdade, eles falam da nossa experiência na terra e com o nosso próximo e para com Deus. Então Paulo fala lá no livro de Salmos. Lá no livro de Salmos vocês vão encontrar a verdadeira experiência de vocês, de homens que tiveram experiência com Deus e colocaram com sinceridade em Deus. Você vai ver lá o salmo do pecador, o salmo daquele que peca, que errou, que falhou, que tem pecado diante de Deus e que ele está triste, envelhecendo, sentindo que os seus ossos estão sendo esmagados. Ele está se sentindo o pior dos piores, e ele lê o Salmo 51, e ele diz, olha lá o Davi dizendo: olha, Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua bondade, não segundo o que tu vê em mim, mas segundo a tua bondade. E ele lê aquele salmo e o Espírito Santo mostra para ele. Então Paulo está dizendo: olha, vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Falem entre vós com salmos, entoem e louvem de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Você está cantando na tua casa, meu irmão? Você está cantando na tua casa? Tati, tem muito cântico lá. Muito, né? Graças a Deus por isso, né? Você está cantando na tua casa? Você tem os CDs lá, evangélicos? Você tem lá, você coloca louvor, você canta, você grava as melodias, você para pensar naquelas letras, naquelas palavras, quanto que você tem louvado a Deus, quanto tempo você tem gasto lá para colocar uma música naquele ambiente para você estar adorando ao Senhor. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você precisa louvar de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Versículo 20 diz: você quer ser cheio do Espírito Santo? Dê sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem gente que vive só blasfemando. Tem crente que só murmura. Tem crente que só vai diante do Senhor, tudo está ruim para ele. A igreja está ruim, o pastor é ruim, os irmãos são ruins. A igreja é ruim, o mundo é ruim, o Osório é ruim, o prefeito é ruim, a Câmara dos Deputados é ruim, tudo é ruim. Meu pai é ruim, minha mãe é ruim, meu tio é ruim, minha descendência é uma desgraça. Tudo ruim. Mas ele esquece que tem um Deus acima de tudo isso, e ele precisa dar graças. Você agradece o alimento quando está na mesa? Você agradece essa roupa bonita que você colocou para vir aqui hoje? Você dá graça a Deus quando a luta vem também? Você dá graça a Deus quando você tem problemas lá na tua casa, quando você tem problemas no teu trabalho, quando você tem problemas na tua vida, quando você vê que você é um problema? Você dá graça a Deus: Senhor, muito obrigado, que eu sou um problema, mas eu sei que tu é o Deus mais poderoso do que o meu problema. É isso. Você quer ser cheio do Espírito? Dê graças por tudo, Paulo diz, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, o versículo 21 ele diz para a igreja, para mim e para você nessa noite, meu irmão: sujeitem-se, ou seja, sirva, sujeite-se, desarme-se, abaixe as armas,
Tira a pistola 45 que está escondida lá no bolso, lá, coloca no chão, desarma, desarma. Se desarme. Sujeite-se. Sujeitem-se uns aos outros. Sejam sujeitos uns aos outros. No temor de Cristo Jesus. Eu temo ao Senhor, então por isso eu me sujeito ao meu irmão. Eu temo ao Senhor, por isso eu me desarmo nessa noite. Eu me desarmo. Eu vou armado para aquele. Eu estou louco para ir armado, para falar com aquele irmão, para falar aquelas coisas. Eu estou louco para ir, mas o Senhor vem. E eu falo, não, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Então eu preciso me desarmar. Senhor, me desarma. Desarma a minha mente. Desarma minhas afeições. Desarma a minha vontade, Senhor. Porque eu temo ao Senhor. E eu quero sujeitar-me ao meu irmão. Aqui Paulo está nos ensinando a ser cheio do Espírito Santo. Por que nós não somos cheios do Espírito Santo? Porque nós não fazemos estas coisas. Meus irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, saiamos desse lugar guardando a prática, guardando aquilo que você precisa fazer. Versículo 19, 20 e 21. Marca na tua Bíblia. Leia isso todo dia. Leia isso, acorde de manhã e lembre, hoje eu preciso falar entre os meus irmãos com salmos, eu preciso ler o livro de Salmos, eu preciso meditar, eu preciso louvar de coração o meu Senhor com hinos e cânticos espirituais, eu vou separar um tempo para ouvir o Senhor, para louvar o Senhor, adorar o Senhor com cânticos. Hoje eu preciso, na verdade, dar graças a Jesus. Senhor, não importa como vai ser o meu dia hoje, mas eu já quero começar te dizendo que eu quero te dar graças, porque eu acordei, e o que vier de bom, e o que vier de ruim nesse dia de hoje, eu já te dou graças por todas as coisas. Senhor, eu quero me desarmar com o meu vizinho, eu quero me desarmar com a minha mãe, eu quero me desarmar com o meu irmão, eu quero me desarmar com o meu pastor, eu quero me desarmar com meus irmãos da igreja, eu quero me desarmar com a minha esposa, eu quero estar desarmado, totalmente sujeito no temor do Senhor, por amor àquela pessoa que está do meu lado. Marcou na tua Bíblia? Anotou aí? Isso não é só para essa semana. É para todo dia. Amém? Amém. Eu falei que tinha uma parte desse sermão para aqueles que não são cristãos. E a parte justamente é a parte que fala do Espírito que vivifica os mortos. Se você entendeu, se Deus mostrou para você nessa noite pelo Espírito Santo que você precisa de vida espiritual, nessa noite você clame a Ele. Peça isso a Ele. Mesmo que você não entenda o que é. Peça para o Senhor, eu preciso que o Senhor vivifique o meu coração. Eu preciso de vida espiritual. Eu preciso ser vivificado. Peça isso ao Senhor. E você que é crente, que é cristão nesse lugar, olhe. Põe em prática isso que Paulo deixou no versículo 19, 20 e 21 na tua Bíblia. Amém? Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé. Meu Pai, eu te agradeço por essa noite. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Vem a equipe de louvor, vamos cantar, terminar esse cântico, esse culto cantando aquela música Vento do Espírito. Amém? Vamos terminar cantando. Vamos orar e vamos terminar cantando com esse cântico. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa meus irmãos aqui. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado pela Tua serva que Tu trouxe aqui nessa noite, Senhor, para falar da obra missionária. Muito obrigado, Senhor. Essa igreja é uma igreja missionária e nunca deixará de ser uma igreja missionária, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam de vida nesse lugar. E abençoa aqueles que precisam ser cheios. Eu preciso ser cheio, Senhor. Todos os dias, todo instante, todo momento nós precisamos. Então, meu Pai, faz essa obra em nosso coração. Nos dá uma semana da Tua presença abençoada. E que juntos, Senhor Deus, possamos estar aqui novamente, para a glória do Teu nome.
aprendendo da tua palavra. Em nome de Jesus, Amém. 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 Vamos cantar ao Senhor.